Oi, gente! Vamos conhecer mais sobre uma das importantes civilizações da antiguidade, a Fenícia. Por mais de 1000 anos, os fenícios foram os shopping centers ambulantes da antiguidade. Se algo pudesse ser vendido, eles vendiam vinho, azeite, azeitona, móveis, joias, ferramentas, armas, tecidos, peles, escravos e, por uma taxa especial, seus serviços como os melhores marinheiros do mundo. Entre 1200 e 730 a.C., sua rede conectava povos da Inglaterra até a Grécia. E com ela também viajou sua grande invenção, o alfabeto, que deu origem ao grego, latim, hebraico e árabe. Então, vamos conhecer mais sobre esse povo? Até o momento, já estudamos as grandes civilizações, Mesopotâmia e Egito, ambas localizadas no Crescente Fértil. Agora vamos conhecer a Fenícia, que fica em um território bem próximo das regiões já estudadas por nós. Os fenícios estabeleceram sua morada em uma estreita faixa de terra, localizada entre o Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Eles têm origem semita, ou seja, vêm de povos típicos de ambientes com clima seco, o que caracteriza eles pelas práticas do pastoreio e nomandismo. Acredita-se que são descendentes de Sem, filho de Noé, personagem da Bíblia judaico-cristã. No globo, podemos ver a localização atual do Líbano na Ásia. Aqui, podemos ver claramente a posição geográfica extremamente favorável da Fenícia, já que estava bem de frente ao Mar Mediterrâneo, esse mar que conecta 3 continentes, Europa, Ásia e África. O território fenício se caracterizava por ter áreas férteis e áreas montanhosas. As áreas férteis do seu território eram cortadas por pequenos rios. Nelas, os fenícios criavam gado e plantavam trigo, videiras que usavam na produção do vinho e oliveiras, das quais obtinham azeitona e o azeite de oliva. Além disso, exploravam cedro, madeira nobre que usavam na construção de seus navios. Esse é um cedro, muito comum na região. Chegou a se tornar símbolo do atual Líbano, estando presente inclusive na bandeira do país. A outra parte do território era muito quente e árida, com períodos de seca que duravam praticamente o ano inteiro. Nessa parte está presente uma cadeia de altas montanhas que impediam os fenícios de adentrarem o continente. Por isso, eles voltavam suas atividades para o mar, já que havia abundância de cedro, considerado uma excelente madeira para a construção de navios, e existiam bons portos naturais que favoreceram o comércio marítimo. Esse isolamento geográfico dos fenícios dificultou a formação de um Estado unificado. Por isso, as cidades desenvolveram-se de modo independente. Elas passaram a ser chamadas de cidades-estado. Cada uma tinha o seu próprio rei, que era auxiliado por um conselho, composto em geral por ricos comerciantes e construtores de navio. Os sacerdotes, que eram líderes religiosos, também participavam das decisões políticas. As principais cidades fenícias foram Sidom e Tiro, que possuíam um desenvolvimento econômico muito grande, e Biblos, principal centro religioso desse povo. O comércio marítimo era a principal atividade econômica fenícia, tanto é que os fenícios são conhecidos como os navegadores da antiguidade. Aos poucos, desenvolveram intenso comércio com outros povos. Eles comercializavam tanto aquilo que produziam, quanto os produtos de outros povos, como por exemplo o papiro, que eles compravam dos egípcios e vendiam para os gregos. Por volta do ano de 1400 a.C., os fenícios já controlavam boa parte do comércio pelo Mediterrâneo. Os produtos mais comercializados pelos fenícios eram o cedro, encontrado nas montanhas do território fenício, e possuía madeira de excelente qualidade, utilizada para a construção de embarcações, e outros artefatos. Além do cedro, estavam disponíveis o cipestre e o pinho. Outra árvore comum era a oliveira, da qual se extraía a azeitona e se produzia o azeite de oliva. Os fenícios foram também grandes artesãos. Produziam potes de cerâmica decorados, armas de bronze, objetos e vasos de vidro, perfumes, joias e objetos de marfim. Além disso, produziam a púrpura, tinta utilizada pelos fenícios para tingir os tecidos, um dos principais produtos comercializados desse povo. Era extraída da glândula de um molusco marinho. Para obter meio litro de tinta, eram necessários mais de 60.000 moluscos, pois de cada molusco só se extraía algumas gotas de tinta.
Os fenícios trocavam suas mercadorias por ouro, prata, estanho, cereais e escravos. Os fenícios fundaram várias colônias, chamadas empórios, na costa da África e da Espanha, voltadas para o comércio e a troca de mercadorias. Precisaram fazer isso por causa de uma dificuldade. Quando o vento não ajudava, eles dependiam dos remos para navegar. Os navios fenícios não tinham muita autonomia. Para solucionar esses problemas, eles faziam rotas perto das costas, com paradas constantes. Assim, eles estabeleceram mais de 300 colônias, normalmente meras vilas costeiras de menos de 1.000 habitantes. Não tinham zona rural, era mais um free shop do que colônia. A grande exceção ao modelo fenício era Cartago, que tinha territórios no interior e passou a ser um entreposto principal. Algo interessante de se observar é que a navegação avançada permitiu aos fenícios cruzar o mar Mediterrâneo e chegar ao Oceano Atlântico, como podemos ver no mapa, seguindo as setinhas laranja. Fundaram colônias na costa da África, na Espanha, na Sicília e na Sardenha. Para se tornarem os donos do Mediterrâneo, os fenícios fizeram uso de diversas inovações, a maioria delas relacionadas à tecnologia naval. Seus navios foram os primeiros a ter leme. Também foram eles que tiveram a ideia de distribuir os remadores em 2 linhas, criando o birreme, que depois ganharia mais uma linha, tornando-se o trirreme. Os birremes eram navios de guerra, utilizados para afugentar os piratas e não para conquistar territórios. Possuía um ariete e eram longos e estreitos, com 2 fileiras de remadores, combinados com o uso de velas. Esses modelos de embarcação foram utilizados depois pelos gregos e adaptados pelos romanos. Nesses navios de guerra, os remadores extras davam velocidade em manobras para bater no outro navio e afundá-lo. Os navios destinados à prática comercial tinham a imagem de um cavalo na proa e o casco arredondado. Aumentava assim o espaço interno, possibilitando um maior volume de carga. Mas a criação fenícia mais duradoura é o alfabeto, desenvolvida para registrar as transações comerciais com mais facilidade. A atividade comercial colocou os fenícios em contato com outros povos do Oriente e do Ocidente. Nesse contato, demonstraram-se capazes de adaptar as experiências de outros povos para criar expressões próprias, o que lhes permitiu desenvolver um alfabeto com 22 letras, com base na escrita cuneiforme dos sumérios e os hieróglifos dos egípcios. Cada caractere representava o som de uma consoante. Usar letras para passar o som foi uma simplificação revolucionária das escritas já existentes na época. O alfabeto fenício começou a ser difundido a partir do ano 1000 a.C. e foi precursor dos sistemas alfabéticos modernos. Ele foi adaptado pelos gregos, que acrescentaram as vogais. Do grego surgiu o latino, no qual se baseia o nosso alfabeto. Por fim, vamos conhecer um pouco sobre as crenças religiosas dos fenícios. Eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades, e seus deuses eram celestes e terrestres. Tinham uma crença antropomórfica, pois eles atribuíam características ou aspectos humanos às suas divindades. Por meio das atividades comerciais e do contato com diferentes povos, a religião fenícia sofreu influência dos mitos caldeus e egípcios. Eram adoradores de divindades relacionadas à natureza. Eles acreditavam que os deuses eram responsáveis pela fecundidade do solo e pela abundância de alimentos nas colheitas. Faziam sacrifícios de animais e pessoas para homenagear os deuses. Os principais deuses fenícios eram Baal e Baalat, Senhor e Senhora, porque era proibido pronunciar seus verdadeiros nomes. Além deles, tinham Dagon, Ayan e Anat. Na imagem, vocês podem ver uma estatueta representando o deus fenício Baal. Localizadas na área de intensa circulação de povos entre a Ásia, África e Europa, as cidades fenícias foram invadidas e conquistadas por impérios como o egípcio, o persa, o macedônico e o romano. Em 64 a.C., com a conquista das cidades fenícias por Roma, chegava ao fim a história política dos fenícios. Mas suas contribuições para a história da humanidade, como o alfabeto desenvolvido por eles, significou uma verdadeira revolução nas comunicações e continuam presentes em nossas vidas. Apesar de distante espacial e temporalmente das nossas realidades,
A Fenícia é responsável indiretamente pela nossa escrita. Por esse e outros fatos que é tão importante conhecermos a história, para compreendermos como chegamos a ser o que somos hoje. Bom, por hoje é só, pessoal. Não percam as próximas civilizações da antiguidade, hein? Tchau!